Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Bom dia, eu sou Diogo Schemberg e está no ar o nosso jornal. Hoje, quinta-feira, 1º de abril de 2021. Bom dia. Projeto renova a permissão para estados usarem saldo do Fundo de Saúde no combate à Covid-19. A proposta também acaba com os limites impostos aos estados para contratar empréstimos neste ano. E também impede a União de aplicar penalidades aos entes que deixarem de cumprir o teto de gastos importante do projeto de lei que contempla esta iniciativa, 10 de 2021, permite que estados e municípios e também o Distrito Federal utilizem até o final do ano em ações de saúde, variações, sobras de repasses federais e também estão parados nos fundos locais de saúde. Já aprovado no Senado, o texto tramita agora na Câmara dos Deputados. Está tudo liberado. Com isso, como diz aquele apresentador, isso é uma vergonha. O projeto de lei do deputado paranaense Boca Aberta, de número 920 desse 2021, concede auxílio funeral no valor de até 3 salários mínimos, R$ 3.135, em valores de hoje. A isenção de taxas e tarifas relacionadas aos serviços funerários para a família da pessoa que tiver doado órgão e tecidos para transplantes. O texto tramita na Câmara dos Deputados. Segundo o texto, o auxílio será pago preferencialmente a cônjuge ou companheiro ou companheira, ou, na ausência destes, o filho maior de 18 anos. Isso é uma ação extremamente positiva, um projeto importante do deputado federal Boca Aberta do Estado do Paraná. Em sessão remota, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou o requerimento do senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, que convida o presidente da Agência Nacional de Petróleo, ANP, Rodolfo Henrique, para discutir com os parlamentares as denúncias de formação de cartel entre as distribuidoras de combustíveis. A data dessa audiência ainda será definida. Ainda o senador Wellington Fagundes, do PL do Mato Grosso, solicitou por meio de requerimento 8/2021 que também seja abordada nessa audiência o fechamento da principal indústria de fertilizantes nitrogenados, que é responsável pela produção de toda a ureia pecuária produzida no país, e também o fechamento da indústria para a produção do gás essencial no tratamento de pacientes em estados graves da Covid-19. Esse requerimento, que prevê o convite de um representante da Petrobras, também para tratar do mesmo assunto, foi aprovado na Câmara. A antecipação do 13º salário de 2021 dos aposentados e pensionistas do INSS, Instituto Nacional de Seguro Social, sairá em breve, garantiu o presidente Jair Messias Bolsonaro, destacando que o governo federal pode anunciar isso graças ao orçamento aprovado no Congresso, que vai beneficiar 30 milhões de brasileiros. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que está garantido o atendimento desses benefícios aos idosos. O Núcleo de Fiscalização Integrada e da Polícia Civil do Mato Grosso conseguiu libertar um macaco-aranha que vivia em cativeiro há mais de 20 anos. Ele estava acorrentado quando a equipe chegou. A denúncia chegou após um vídeo de maus tratos ao animal ser publicado na web. Na gravação, um jovem forçava o macaco a ingerir bebida alcoólica. Os agentes de fiscalização conseguiram resgatá-lo e encaminhá-lo a um espaço próprio para a espécie. O macaco-aranha
está na lista de animais em perigo de extinção do Instituto Chico Mendes. Os maus tratos ao macaco-aranha, que vivia em uma propriedade rural no município de Sorriso, a 423 quilômetros de Cuiabá, estava acorrentado e bastante delimitado quando foi encontrado. O núcleo de fiscalização informou ainda que há tempo que ele vivia nestas condições. Depois do intervalo, tem Sua Excelência o Xadrez. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Está começando No Ar da Tortuga, o programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. A biorremediação utiliza seres vivos para recuperar o solo contaminado. No processo, usam-se micro-organismos, fungos, plantas, algas verdes e enzimas para o ambiente voltar ao normal. O método ataca contaminantes específicos no solo, em águas subterrâneas, tais como a degradação de hidrocarbonetos do petróleo e compostos orgânicos clorados pelas bactérias. E outra vantagem, comparado às outras alternativas convencionais de tratamento de resíduos sólidos, seu custo é menor. Aumente a produtividade na sua plantação com essa dica. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. Este é o restaurante Mar e Terra, onde os prazeres da carne se encontram com os sabores do mar. Um desfile gastronômico para quem gosta de comer. Restaurante Mar e Terra, rodízio de carnes com frutos do mar, uma tradição com muita qualidade. Restaurante Mar e Terra, Monteiro Torinho, 141. Lá vai o trem, furando montanhas, seguindo um caminho de sonho e coragem. Lá vai o trem, lá vai o trem, beijando a natureza, mostrando a beleza da Serra do Mar. Curitiba é o ponto de partida, e até Paranaguá você vai ter muito prazer. Bolinho da graxa, véu de noiva, Marumbi, beleza como esta você só encontra aqui. Lá vem o trem, vestido de gala, no meio da floresta, fazendo uma festa. Lá vai o trem. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Agora no jornal, Sua Excelência o Xadrez com o Coronel César. Sua Excelência o Xadrez. O Centro de Excelência de Xadrez, fundado no ano de 2000 pelo grande mestre Jaime Suni Neto, realizou na cidade de Foz do Iguaçu, de forma totalmente online, o segundo Festival de Xadrez Itaipu Binacional. Com o patrocínio da Itaipu, foi possível realizar, a partir de Foz do Iguaçu, um grande festival que envolveu 3 torneios de xadrez relâmpago, um grande prêmio de xadrez rápido, um grande torneio internacional de xadrez para deficientes visuais, um desafio binacional, onde o grande mestre Krigor do Brasil enfrentou 17 estudantes paraguaios e o grande mestre Axel Bachmann do Paraguai enfrentou 12 alunos brasileiros. Além do desafio internacional, nós tivemos um grande painel de xadrez, onde foi discutido com professores, treinadores e interessados o xadrez e o impacto da internet. Nos próximos programas, nós vamos falando um pouquinho de cada um desses torneios, de cada um destes eventos,
E quais foram os resultados e quais são as perspectivas para o 3º Festival Internacional de Xadrez Itaipu Binacional em 2022. Você pode acompanhar os resultados no site da FEXPAR, fexpar.com.br, e em breve novidade no Facebook do CEX, Centro de Excelência de Xadrez, no Facebook. As aulas só serão retomadas depois que os professores estiverem vacinados. Nós jamais colocaríamos em risco os curitibinhas, afirmou o prefeito Rafael Greca de Macedo. Enfim, os apelos do bom senso prevaleceram. O prefeito afirmou que as aulas presenciais na rede municipal de ensino de Curitiba só voltarão depois que todos os professores forem vacinados contra o Covid-19. A Secretaria de Saúde de Curitiba informou que ainda não há data para a imunização da categoria. Alega que segue o cronograma nacional e estadual de vacinação e que agora estão sendo vacinados idosos profissionais de saúde. A nossa meta é imunizar ainda no mês de abril todas as pessoas com 60 anos ou mais, que é o grupo mais atingido pela Covid-19. A maioria dos óbitos pela doença é dessa faixa etária, afirmou o governador Carlos Massa Ratinho Júnior. O Paraná ultrapassou a marca de 1 milhão de doses aplicadas na vacina contra o novo coronavírus. 7.992.734 paranaenses imunizados. 209.949 receberam a dose D e também o reforço. Cristiano Santos, ex-vereador de Curitiba pelo Partido Verde, após ficar 50 dias na UTI do Hospital Vita, devido a complicações da Covid-19, está se recuperando e empenhado em conscientizar as pessoas sobre os perigos da Covid. O Partido Verde espera que Cristiano Santos tente uma vaga na Assembleia Legislativa do Paraná em 2022, mas, por enquanto, o apresentador da Band não comenta este assunto. 23 cervejas paranaenses foram premiadas durante a 9ª edição do Concurso Brasileiro de Cervejas 2021, CCB 2021, em Blumenau, no último dia 18. O evento reuniu 467 cervejarias de todo o país, com 3.162 rótulos em 134 categorias. O Paraná foi o 3º colocado em número de medalhas, com 50 premiações. O turismo cervejeiro é uma vertente do turismo gastronômico e a cerveja produzida no estado é reconhecida nacionalmente. O Rio Grande do Sul ficou em 2º lugar com 53 premiações e Santa Catarina conquistou o 1º lugar com 64 premiações. Entre elas, estrela do evento está com a cerveja maturada em barril de carvalho. As paranaenses competiram com gigantes como cervejeiros importantes, grandes nomes como a Ambev, uma das maiores empresas do setor, e a Heineken, que está entre as maiores marcas mundiais. O ex-deputado federal e homem forte da política paranaense, durante a gestão do governador Beto Richa, do PSDB, entre 2011 e 2018, está ensaiando a volta política na eleição do próximo outubro de 2022. Ele ainda não sabe se vai disputar uma vaga para a Assembleia Legislativa ou a Câmara Federal. A decisão de Valdir Rossoni vai ser tomada no início do próximo ano, após definição do quadro eleitoral e das chapas do Ninho Tucano. Organizadas pelo presidente do Diretório Estadual do PSDB, Paulo Litro, espera que este possa ser um grande candidato. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos.
carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. Eu convido você a viver mais e também melhor no Hotel Fazenda Luar de Agosto. O lazer, aliado aos sabores da terra, se encontram com objetivos de bem hospedar. Aqui você vai ter emoções, você vai ter alegria e muito prazer. O Hotel Fazenda Luar de Agosto, natureza, bem-estar e muita alegria em Faxinal, no estado do Paraná. Lincoln Joias, uma história de 33 anos contada pela fé, pela perseverança e principalmente pelo respeito e lealdade a seus clientes. Lincoln Joias é uma indústria que produz os presentes eternos. Por estas transformações, que Lincoln Joias lhe convida a brilhar pelos caminhos da transformação do metal e da pedra. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e União Europeia lançaram sanções coletivas à China pela repressão à minoria muçulmana uigur na última segunda-feira, dia 22. As medidas partem da força-tarefa do governo de Joe Biden para formar uma coalizão contra Beijing, segundo o The Wall Street Journal. As sanções congelam bens e proíbem viagens de antigos e atuais funcionários do governo chinês. Líderes de uma organização ouvida na campanha de detenções dos uigures na província de Xinjiang, no noroeste da China, também estão incluídos nesta solicitação. A acusação do ex-secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, de que a base da Al-Qaeda teria se transferido para o Irã, feita no último dia 12, tem base em 5 figuras centrais. Todas estão na lista de terroristas globais procurados por Washington. Em um documento acessado pelo site The Long War, financiado pela norte-americana Fundação de Defesa dos Democratas e da Democracia, o Departamento de Estado classifica Abd al-Rahman como o integrante mais perigoso. Em um dos documentos recuperados pelos Estados Unidos na operação que matou Osama Bin Laden em março de 2001, Maghreb é atribuído como uma estrela em ascensão dentro do Al-Qaeda. Hackers usaram tecnologia da phishing via e-mail para atingir legisladores dos partidos aliados à chanceler Angela Merkel. Um relatório da revista alemã Der Spiegel aponta que 38 parlamentares da Alemanha, 7 membros do Bundestag, o parlamento local, e 31 representantes estaduais estão entre os afetados por um ataque cibernético vinculado a hackers da Rússia. A invasão faria parte da campanha Schusterwater, supostamente ligada ao GRU, Serviço de Inteligência Militar da Rússia, e o alvo eram políticos do SPD, Partido Social Democrata, e também o CDU, União Democrata Cristã, sigla da chanceler Angela Merkel. Os hackers teriam usado e-mails da phishing messengers falsos criados para parecer legítimos e enganar as vítimas. Outras dezenas de ativistas germânicos também teriam sido afetados por esses ataques. Ainda não está claro se houve vazamento de dados. Cientista político debate o papel das forças especiais da polícia para forjar Estado, onde o poder é cada vez menos centralizado.
por Pavel Breivik, cientista político e professor do Instituto de Pesquisas de Paz, Oslo, na Noruega, escala na repressão contra manifestações de descontentamento da Rússia. Inevitavelmente, resulta em uma maior influência dos serviços especiais da polícia, com frequência descritos como os siloviki, literalmente, os portadores do poder. Esse simples fato foi mais evidenciado quando o Kremlin julgou necessário discordar através de um artigo recente ao Financial Times, que elabora a transformação do regime de Vladimir Putin em um Estado policial. O governo da Bolívia decidiu processar Luiz Almagro, o secretário-geral da OEA, Organização dos Estados Americanos. Isso por violar o acordo entre as entidades e a nação indiana. Segundo o ministro da Justiça, Ivan Lima, o discurso de fraude eleitoral de outubro de 2019, que gerou protestos violentos e forçou a renúncia do então presidente e postulante à reeleição, Evo Morales, teve o aval do secretário-geral da entidade. A OEA e Almagro tiveram um papel essencial durante esse golpe, disse a agência bolivariana Abilima. Informou ainda que houve uma violação evidente e flagrante nas ações da OEA sobre a Bolívia, depois que o secretário-geral do órgão entregou um relatório preliminar que indagava fraude na eleição. A seca em Angola é a pior em 40 anos, alertou a Organização das Nações Unidas por falta de chuva. 40% das lavouras do país foram destruídas. O Programa Mundial de Alimentos alertou: a fome está aumentando em Angola. O país vive seu pior episódio da seca em 4 décadas. Falando a jornalistas em Genebra, o porta-voz do PMA, Tanson Fury, disse que a situação está prejudicando toda a estação das chuvas, que normalmente vai de novembro a abril. Angola vive um período de seca desde o ano passado, com manifestações abaixo da média nas principais províncias de Cuana Azul, Bengala, Uambo, Mamimbe e Auila. Não se espera que a situação melhore nos próximos dias e também nos próximos meses, com chuvas acima da média. Depois do intervalo, tem futebol com Zé Domingos e Birubiru. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Na Conselheiro Laurindo 491 está estrategicamente localizada a Soma Print, especializada no comércio de equipamentos para foto e vídeo. Destaque para iluminação profissional e amador, tanto para estúdio ou externa. São tripés, luminárias, luzes em LED, painéis, refletores, suportes e grande variedade com preços justos. A Soma Print tem consultores especializados oferecendo qualidade. Faça orçamento no 3223-4348. Completa linha em projetores e painéis de projeção. Soma Print, no centro da cidade. Quando uma empresa transforma a água em energia e energia em desenvolvimento, ela também se transforma. Fica mais eficiente, mais transparente e sustentável. Uma nova Itaipu todos os dias, que gera o melhor para a sociedade, o melhor para o meio ambiente, o melhor para o Brasil e o Paraguai. E o mais importante, a melhor energia para todos nós. Itaipu Binacional. Novos tempos, muito mais energia. A pandemia do coronavírus não acabou e o governo do estado não está medindo esforços para reforçar o sistema de saúde. O atendimento foi reforçado com mais de 1.000 novos profissionais. Lançamos a telemedicina, que já atendeu mais de 10.000 direto das suas casas. E milhares de testes estão sendo realizados em todo o estado. O governo do estado está fazendo sua parte. Faça a sua também. Respeite o isolamento social. Governo do Paraná. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Agora,
o futebol com Zé Domingos e Birubiru. Johnny, bom dia Zé Domingos. Bom dia, Biro. 1º de abril, mas não é o dia da mentira não. Nós vamos abordar um assunto com relação ao Ministério do Trabalho. A doutora Margarete pede que a federação se pronuncie se há condições ou se o futebol tem toda a segurança para continuar, Zé. Eu espero que as providências solicitadas pela procuradora, doutora Margarete, tenham sido providenciadas através da autoridade maior do nosso futebol, o presidente Hélio Cury. Tenho convicção de que o futebol não oferece riscos de pandemia, de trazer problemas maiores ainda a esta praga que aí está. O futebol tem andado normalmente, jogos têm sido realizados sem problemas, mas há este jogo de forças entre autoridades do governo federal, dos governos estaduais, municipais, um jogo político que tem atingido a todos os setores de atividade. E no futebol não é diferente. Em algumas cidades se proíbe terminantemente o futebol. Em outras, o futebol é liberado. Não dá para se entender. Aqui no Paraná, alguns jogos realizados em cidades do norte do estado e também no sudoeste. Em Curitiba, terminantemente proibidos os jogos. Agora, mais uma injunção desta procuradora. Ela também entrou na seara de querer impedir o andamento do futebol, alegando problemas sérios para com a saúde no futebol. Se há problemas no futebol, há problemas em todas as atividades. Precisamos sim de cuidados. E precisamos respeitar os cuidados solicitados pelas autoridades. Mas também não podemos tolher o direito do cidadão de exercer a sua atividade profissional, de desempenhar aquilo que lhe dá o sustento. O futebol é o sustento de muita gente. E além de ser o sustento de muita gente, também é o lenitivo de um grande público. O futebol é paixão. O futebol faz falta para muita gente. Ficar sem futebol é um castigo para o brasileiro, mesmo ele não tendo condições de ir aos estádios. Mas ele quer saber do seu time jogando. Ele vai ouvir pelas transmissões radiofônicas, acompanhar as transmissões de televisão, mas sempre ele está acompanhando o futebol nos programas informativos diários. Ele não se afasta do futebol. O futebol é vida e nós precisamos respeitar isto. Respeitar a vida como saúde e respeitar também a vida para o cidadão poder usufruir de vantagens, de benesses, de alegria, do prazer de viver. E o futebol é o prazer de viver de muita gente. Espero, com toda a sinceridade, que a Federação Paranaense de Futebol responda a todos os quesitos bem documentados e que nós tenhamos a sequência de jogos no futebol paranaense. Quem sabe, sabe. Show, Zé. Um abraço. Bom dia, até a noite. Bom dia, Zé. Bom dia, até a noite. Nota final. O grande sofrimento do Criador é tirar tudo de um nada qualquer e depois ser criticado por qualquer um que nem com todos os tudos do mundo é capaz de fazer um simples quase. Bom dia. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação.